Aqui a gente começa mais uma resolução, tá? De uma questão do ano de 2012 do Enem. A gente vai ler o enunciado, a gente vai avaliar o que é importante, aqueles detalhes, lembra? E a partir disso a gente vai desenvolver o nosso raciocínio. Aspartame é um edulcorante artificial, quer dizer, um adoçante dietético, que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem valor energético que corresponde a 4 calorias grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genérica rara que provoca acúmulo de fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA, índice diário aceitável desse adoçante, é 40 miligramas por quilo de massa corpórea. Então, repara, essa correspondência aqui é o índice diário. Então, o máximo que uma pessoa pode ingerir de aspartame é 40 miligramas por quilo de massa que ela tem, massa corpórea. Então, por exemplo, se o cara pesa 2 quilos, ele pode ingerir no máximo 80 miligramas. Se o carinha pesa 10 quilos, ele pode ingerir no máximo 400 miligramas. Tranquilo? É isso que o IDA coloca como índice diário aceitável. É a massa máxima que pode ser ingerida por um cidadão, tá? Por quilo de massa corpórea. E aí o enunciado, quer dizer, já fizemos essa avaliação que é fundamental. Aí o enunciado continua. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol, eu vou repetir, em mol, que uma pessoa de 70 quilos de massa corporal pode ingerir por dia é mais próxima de, e aí é dado a massa molar do aspartame, ou seja, em 1 mol de aspartame eu tenho 294 gramas. Então, cuidado, que é fundamental a gente atentar para esse detalhe. O carinha que é a resposta em mol. E geralmente o mol, ou quase sempre, é dado na unidade de massa, gramas. E aí quando a gente vai lá para aquela relação do IDA, 40 miligramas por quilo de massa corpórea, você vai ver que ele relaciona miligramas com quilograma de massa corpórea. Como aqui no final eu vou ter que dar resposta em mol, ou seja, as minhas alternativas, tudo aqui ó, em mol. Então a primeira coisa que eu vou fazer, e o que me interessa é essa relação e essa relação. São essas duas relações dadas que vão me levar à resposta que é a letra B. Está aqui dado, mas vamos chegar lá. Então eu coloquei aqui resolução. E a primeira coisa é ter muita atenção. É a gente transformar tudo em gramas. Então, por exemplo, aqui eu tenho 40 miligramas. Como eu vou precisar trabalhar com isso, só que eu vou precisar como? Em gramas. Então, 40 miligramas eu transformo em gramas. Então, atenção. Quando você tem uma unidade menor do que a que você quer transformar, você vai pegar a unidade menor e dividir por 1000. Então, lembra, ó, dividir por 1000 é o mesmo que andar 3 casas para a esquerda. Andei a primeira, está aqui a vírgula. Andei a segunda, a vírgula cai aqui, 0, andei a terceira, 0,040. Isso quer dizer que eu andei 2 casas para a esquerda, porque aqui quando eu entrei, eu eliminei o 0. Então eu tenho 1, 2, 3. Como eu andei 2 para a esquerda, eu tenho 4 vezes 10 a menos 2. A quantidade de casas que você tem para a esquerda do algarismo é a quantidade
do expoente, a quantidade, é o valor do expoente com carga negativa, já que é para a esquerda. Então, de novo, eu tenho uma unidade menor do que aquela que eu quero transformar. Eu vou dividir por 1000. Já quando você tem a unidade maior do que a que você quer transformar, você multiplica por 1000. Então, o quilo é o mesmo que 1000 gramas. Multipliquei 1 por 1000. Ou, eu quero botar, repara, ó, ele me dá a resposta, a maioria em base 10. Então, quer dizer, o que me interessa aqui é transformar tudo aqui também, né, em base 10. Então, eu tenho 4 vezes 10 a menos 2, 40 miligramas. E aqui, como eu tenho 3 zeros, ou seja, 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, eu multipliquei o 10 3 vezes, ou seja, 10 à terceira. Cada zero corresponde a uma unidade somada ao expoente. Então, 1 quilo é o mesmo que 10 à terceira gramas. E 70 quilos é 70 multiplicado por 1000, o que vai dar 70.000. Lembra que aqui é maior do que o que eu quero transformar. Peguei quilograma, multipliquei por 1000. Como aqui eu tenho 0, 0, 0, aqui eu não tinha 3 zeros, não é a terceira, aqui eu tenho 4 zeros e a quarta, multiplicado por 7. Aqui era 1, pode ser 1 vezes 10 a terceira, aqui é 7 vezes 10 a quarta. Então, 40 miligramas, 4 vezes 10 a menos 2 gramas. 1 quilo, 10 a terceira gramas. 70 quilos, 7 vezes 10 a quarta gramas. Então, esse detalhe ele é fundamental pela pergunta, pela resposta que ele quer. Como ele quer a unidade mol, eu tenho que transformar tudo em gramas. Legal isso? Muito bem. Primeiro passo, então, vai ser eu calcular quanto um cara de 70 quilos ele pode ingerir no máximo por dia. Acabou. Então, eu tenho a relação, só que transformada, lembra? 40 miligramas, ou seja, 4 vezes 10 a menos 2 gramas, para cada quilo de massa corpórea, para cada 10 a terceira gramas de massa corpórea. Como ele tem 70 quilos, ou transformando 7 vezes 10 a quarta gramas. Qual a massa, segundo IDA, né, diária máxima de aspartame que o cara pode ingerir? Então, quando você multiplica, né, isso aqui é uma regra de 3 direta, y vezes 10 a terceira é igual a 4 vezes 10 a menos 2 vezes 7 vezes 10 a quarta. Isso aqui vai te dar uma massa de 2,8 gramas, ou seja, por dia, a massa diária máxima que o cara pode ingerir, um cara de 70 quilos, é de 2,8 gramas. Se a resposta ele quisesse em gramas, essa seria a resposta. Só que ele não quer em gramas, ele quer em mol. E aí é o segundo passo, transformação da quantidade máxima de gramas para mol. E aí o que eu vou usar? A massa molar. Eu tenho que 1 mol de aspartame, está aqui, corresponde a 294 gramas. Isso é dado. Está dado, ó, dado. Então, 2,8, que é a quantidade máxima que ele pode ingerir em gramas, um cara de 70 quilos, quantos mols, ou quanto mol eu vou ter? Então, de novo, uma regra de 3 direta. Isso, T, botei T, tá? Maiúsculo, vezes 294 é igual a 1 vezes 2,8, o que vai dar T igual a 9,5 vezes 10 a menos 3 mol. E resposta, está aqui, letra B. Então, repara que as duas relações que ele me deu, tanto a quantidade de aspartame por quilo de massa corpórea, quantidade máxima, quanto a massa molar, me levaram à resposta certa. Então, vou ser repetitivo, mas, de novo, quando você lê o enunciado, tirando esse papo de 4 calorias grama aqui, não tem nada a ver, tanto
a relação do IDA, né? Índice diário aceitável, quanto a massa molar, me levam direto à resposta. E aí é simples, né? Se essa massa aqui é por quilo, é que nem quando a criança está com febre. Ah, você tem que dar uma gota para cada quilo de massa corpórea. Aí o papai e a mamãe vai lá, a criança tem 15 quilos, bota 15 gotinhas de Novalgina. É a mesma coisa. Se a criança tiver 150 quilos, vai botar 150 gotinhas de Novalgina. Então, quer dizer, essa relação é muito fácil. Aí vem o grande lance. O cara não quer massa, unidade quilo ou unidade grama. Ele quer unidade mol. Ele quer que você faça a relação. Lembra a relação numérica? Então aqui é um problema. O primeiro passo seria a estequiometria e o segundo passo seria a relação numérica, você transformar massa, gramas em mol. Tranquilo, gente boa? Então já viram que tudo que a gente fala, tá, é pertinente para você desenvolver com mais eficiência o seu raciocínio. Tranquilo? Então viram, a gente está conversando, evidente, lembrando que numa prova você tem que ser mais rápido. Aqui não, aqui a gente tem todo o tempo do mundo. Então já viram que é muito fácil quando a gente avalia o enunciado e se você puder, ao ler, já anotar, tá, os valores, as correspondências, mais importante ainda, porque vai acelerar o seu raciocínio. Valeu, até a próxima página, um grande abraço.